Deus é maravilhoso, amém? Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Juízes 2, versículo 10. Glória a Deus. Juízes 2, versículo 10 diz assim, a palavra do Senhor. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Tu falaste conosco através do louvor, da ministração do louvor, da palavra, da Tua presença aqui, quando nós oramos e podemos ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor. E agora, Senhor, que não seja nada da minha pessoa, mas através dela, Teu Espírito Santo venha nos revelar a Tua palavra, venha trazer aquilo que Tu tens a tratar aos nossos corações, ao coração da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Amém, amados? Até que ele venha. Parte 4, deve estar, Luiz? Parte 4, mais ou menos, né? É uma série, está saindo uma série aí, por ministros diferentes, mas até que ele venha. Nós precisamos ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida de obediência a Deus, uma vida de reconhecimento do que Deus fez e tem feito e fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Até que Ele venha, nós precisamos nos posicionar. E eu pedi algumas confirmações da palavra a esse respeito. É uma palavra que é algo que tem me incomodado nos últimos dias. Eu até comentei com a pastora Gláucia ontem, acredito que foi ontem, a respeito disso. A respeito desses dias que antecedem a volta de Cristo, que não sabemos quando Ele virá, mas esses dias antecedem a volta de Cristo, porque eu creio que Ele vai vir buscar e vai buscar a igreja, a sua noiva. Amém, queridos? Amém. E nós estamos falando a respeito disso. Algumas situações que nós temos visto no mundo, que não é novidade para ninguém, né? Nós temos visto, ouvido no mundo, no Brasil, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, algumas movimentações. E nós temos observado, e o Espírito Santo do Senhor vem trabalhando aos nossos corações, e vem esta palavra, até que Ele venha. Nós temos ministrado, temos falado muito aqui a igreja tem ouvido muito sobre isso, sobre a volta de Cristo. Como será que nós devemos nos preparar? Nós não devemos nos ater, nosso coração deve estar nas coisas, no dinheiro, nas coisas terrenas, mas temos que olhar a Cristo, a nossa salvação, amém, queridos? Mas até que Ele venha, a gente precisa viver como já fui ministrei, né? Acho que foi a primeira vez que eu ministrei a abertura da série, eu falei a respeito disso. Até que Ele venha, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, nós precisamos nos vestir. Nós temos sonhos. Quem é que tem sonho? Quem acredita que Deus pode realizar o seu sonho aí? Amém? Nós temos sonhos, nós nos preocupamos com o futuro da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa igreja. Até que Ele venha, a gente vai viver, queridos, e nós precisamos viver o melhor dessa terra, porque foi Ele que criou tudo isso aqui, não foi isso? Então a gente vai viajar, vai pegar uma praia, né? Ir para o sítio, lá para Minas Gerais, para aqueles lugares, desfrutar daquilo que Deus criou para as nossas vidas, até que Ele venha buscar a igreja do Senhor. E quando Ele vier buscar a igreja do Senhor, como será que Ele vai encontrar essa igreja? Nós lemos aqui em Juízes, o livro de Juízes seguindo aí a história de Josué, então você lê, quem sabe aí, até o Arthur aí pode
Quem sabe seja um dos assuntos aí, os irmãos aqui a gente está vendo discipulados, os estudos bíblicos, Josué, Juízes, nós estudarmos a respeito disso, conhecermos mais a palavra do Senhor a respeito desses acontecimentos aqui. E o livro de Juízes vem dizendo aqui a respeito do povo de Israel. Nesse versículo 10 ele está dizendo isso, que depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que esqueceu do Senhor e das orientações, dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. E muitas vezes a igreja do Senhor, nós estamos como esse povo, a gente esquece do que Deus fez lá atrás por nós. Nós esquecemos porque a razão de nós estarmos de pé, estamos de pé, amém? Faz tempo que a gente não canta, né? Mas estamos de pé porque a graça do Senhor está sobre as nossas vidas, amém, querido? Ele tem nos sustentado. E às vezes nós esquecemos dos grandes feitos que Ele realizou em nossas vidas, dos milagres. Esquecemos dos ensinamentos, esquecemos do primeiro amor, da forma que nós chegamos aos pés de Cristo, de como Ele nos salvou, nos curou, nos libertou. E estamos orando, queremos que Ele venha, que Jesus venha. Mas será que a gente está pronto mesmo para Ele vir e buscar a igreja dEle? E quando nós lemos lá, voltando um pouco a história aí no livro de Josué, lá no versículo, Josué que sucedeu, aí foi o sucessor de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, Josué da mesma forma. No versículo 1, diz assim de Josué: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé. Quando nós lemos aqui Yahvé, amém, queridos? Aleluia? Servo de Deus. Yahvé, servo de Deus, servo do Senhor, amém? Nós usamos essa tradução, eu gosto muito dessa tradução King James. A Bíblia tem várias traduções, amém? E essa é uma das traduções que, segundo aí os estudiosos, é uma mais próxima do original, uma das mais próximas, né? Tem outras versões também, são umas versões mais de uma linguagem diferente, mas eu Deus tem falado comigo através dessa versão aqui, mas eu prego também os outros, assim como os outros ministros também a respeito dessa versão. E nessa versão sempre aparece Yahvé, de Deus, amém, queridos? Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yoshua bin Nun, Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe. Algumas versões, na NVI, por exemplo, ele fala que Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Tem outra versão que fala Josué, auxiliar de Moisés. Então, Josué era alguém que andou com Moisés, né? Alguém que estava ali, né? Algumas pessoas, ele era discípulo, mas discípulo não vi ainda nenhuma versão de discípulo, mas ele fala muito mais essa parte de auxiliar, de estar ali junto de Moisés. Então Deus falou a ele, o Eterno, amém, queridos? Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente, sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos de Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Sê forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém, queridos? Então Moisés, grande homem de Deus, morreu e Deus falou, agora é você, Josué. E
esse texto nos dá entendimento por diversas vezes que Deus fala para ele, não tenha medo, ser forte, corajoso, encorajando ele. E eu teria até medo, né? Eu fiquei pensando nisso, meditando. Quando você vai assumir algum lugar, por exemplo, na vida empresarial, você vai assumir o lugar de alguém, o cargo de alguém que era seu superior, agora você foi para um meio, você vai assumir aquela cadeira. E aí a gente fica, mas será que eu sou capaz disso? Isso acontece muito na igreja. Quando nós vamos falar, ó, irmão, semana que vem, o ano que vem, você vai ministrar, você vai ocupar essa função dentro da igreja. Ah, pastor, eu não sou capaz, imagina. Eu não vou, assim, eu detesto o microfone, eu não sei fazer isso. Não, isso não é para mim. Né? E vocês foram encorajados, muitos de vocês aí, não foi isso? Estão sendo, aleluia. Amém, queridos? E assim foi com Josué também. Ele falou, como é que eu vou ser, como é que eu vou assumir, como é que eu vou fazer isto? E aqui eu entendo ao meu coração que ele tinha sim essa preocupação de responsabilidade, né? Como que ele ia conduzir aquele povo. Mas também tem um outro lado, porque aquele povo era um povo que só o sangue, amém, queridos? Era complicadíssimo. Era um povo que reclamava. Até que ele venha, foi o que nós colocamos aí, vai sair na palavra lá amanhã, no resumo lá, né? A gente reclama de tudo, a gente esquece que Deus fez, a gente esquece que Deus faz, a gente esquece que Deus cuida de nós, e a gente fica reclamando, fica falando. Como aquele povo lá, acontecia qualquer coisinha, ai, que mundo era bom o Egito. Sofrer. Então, acho que muito mais que gostar de sofrer era não reconhecer. Era uma provocação para quem estava liderando ele. Você está vendo? Você é fraco mesmo. Ah, prefiro voltar para aquele lugar ruim do que seguir com você. Pode falar misericórdia, amém. Não dá para falar amém? Fala misericórdia. É. E agora é para nós aqui de casa. Nós temos orado. Deus enche as cadeiras. Deus move, Deus move. Mas a gente precisa ter uma vida santa com Deus. Nós precisamos querer buscar a Deus. Deus pode enviar uma fila de pessoas aqui, a gente fazer 4 cultos no domingo, porque tem tanta gente que vem fazer fila para entrar aqui, para vir no culto, tem que fazer, Deus pode fazer isso. Mas a palavra diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. É para quem pregar? Eu e você. Então não é só pregar, a gente precisa ter para a gente pregar, para a gente oferecer alguma coisa para alguém, a gente precisa ter, não é isso? Se você vai chamar alguém para comer na sua casa, e tem uns irmãos aqui que comem bem, bate bem o prato. Aí você tem um pouquinho lá que dá para uma pessoa, não dá para você chamar 8, 10. Você pode até chamar, Deus multiplica lá o pãozinho, o peixinho, né? Mas vamos ser, né, no nosso dia a dia o que acontece. Você não vai falar, olha, não dá para me chamar 10 pessoas, porque o que eu tenho aqui é para 3. Vou chamar de 2 em 2 aqui até vir. Não é isso? Não adianta você falar, vamos passear. Você chama 15 pessoas e o seu carro cabe 4. Como é que você vai colocar mais outras 11 pessoas no carro? Não tem como. Não é assim, queridos? Para que a nossa igreja, para que nós aqui possamos receber vidas, receber pessoas, nós precisamos estar bem. As pessoas precisam olhar para mim e para a sua vida e falar assim, eu vejo a glória de Deus sobre a sua vida. Eu vejo um brilho especial sobre a sua vida. Eu vejo o amor nesse lugar. Quando eu entro, eu sinto alguma coisa diferente. Como teve pessoas que passou na calçada, sentiu algo diferente, entrou aqui e foi abençoado. Amém, queridos? Existem situações que a pessoa vem abençoada e vai embora. Nós somos somente instrumentos de Deus. Mas existem pessoas que frequentam, estão na casa do Senhor. Fazem parte da nossa igreja. E aí fica aqui um pouquinho, outro dia está lá. Outro dia está aqui, outro dia está lá. E o dia que Jesus vier e estiver aqui, fica. Fica, irmãos. E aí o que você vai escolher?
Tem dois caminhos, céu e inferno, queridos. Salvação ou morte eterna. Vida eterna ou morte eterna. E aí quando nós seguimos aqui, nós seguimos a história aqui de Josué, e a gente vai vendo que o povo já tinha com Moisés, depois foi com Josué, vendo milagre, vendo coisa, ainda foi. O versículo 6 ele continua falando, ser forte, corajoso. Depois no 7 ele repete a mesma coisa. E aí no versículo 8 ele fala assim que o livro, a Bíblia, a palavra do Senhor, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo aquilo que nele está escrito. Então nós precisamos estar ligados aqui na palavra de Deus. O Espírito Santo precisa testificar no meu coração e nós precisamos ter atitudes conforme um filho de Deus precisa ter, conforme os ensinamentos que nós temos recebido. Aí desse modo, dessa forma a gente vai ser vitorioso. Em todas as tuas empreitadas, olha isso, em todas as tuas empreitadas. E alcançarás bom êxito que você vai alcançar um bom resultado. Mas nós precisamos obedecer, nós precisamos querer seguir aquilo que Deus nos mostrou, nos chamou. E aí de novo no 9 ele fala assim, ora, não te ordenei eu? Ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Em todo lugar Deus está com você. Mas você não pode esquecer da palavra de Deus, você não pode esquecer dos caminhos do Senhor. Você não pode esquecer de congregar, de estar na igreja do Senhor. Qualquer vento tem levado muitas vidas aqui, e meu coração fica entristecido e preocupado. Porque o vento vem, queridos. A tempestade vem. E quando pega a gente despreparado, a gente fica todo molhado, todo ensopado, né? Perde coisas às vezes por descuido. A gente sai de casa, aquele tempo está cinza, o céu fechado. Aí você, acho que não vai chover não, deixa a janela tudo aberta. É você estar num lugar que não dá tempo de você voltar para fechar, cai aquele temporal, molha tudo o piso, estraga a televisão, molha tudo, acabou, estragou. Tem que começar de novo, não é isso? Que nós possamos ter tempo de pensar nessas coisas e voltar. Amém, queridos? A Bíblia diz que os dias são maus. Só eu que estou vendo isso ou você está vendo que os dias estão sendo maus? Amém? Mas, se a gente guardar e viver conforme, a gente vai ser vitorioso em todas essas empreitadas e alcançarás bom êxito. Não temas e não te apavores, porque eu estou contigo onde quer que andes, diz o Senhor a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Então, nós precisamos estar prontos, queridos, para quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele encontra uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Amém, queridos? Um pouquinho mais adiante, lá no capítulo 3 de Josué, Josué ele foi para conquistar a terra. No capítulo 2 ele vai e manda os espias olhar a terra, como é que está, para eles poderem atacar, né, para receber, para tomar a terra que Deus prometeu, é isso? E lá no capítulo 3, um dos grandes milagres que o povo viu, que foi a travessia do Jordão. E aí o povo, e o Josué e todo o povo de Israel, versículo 1, se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento no vale de Abel, Chitim, das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali.
Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo carregada pelos sacerdotes e levitas, vós igualmente saireis da vossa posição e as seguireis. Amém, queridos? Interessante que esses 3 dias foram os 3 dias também que Abraão chegou até o local que ele ia sacrificar Isaac. Amém, queridos? E eles ficaram 3 dias ali. Antes de atravessar o rio, eles ficaram ali em acampamento. Amém? E ordenaram ao povo em alta voz, que aí quando eles vissem a arca, eles igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conheceres o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por esse caminho. Conservai tudo entre vós e a arca, a distância aproximada de 900 metros, cuidai para não vos aproximardes dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Anos 90 nós fizemos um retiro, uma igreja, e o tema do retiro foi esse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Espírito Santo do Senhor está falando à igreja no CCB Vila Galvão e a quem está nos ouvindo, que nós devemos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santificar é nos separar. Você está pronto? Por isso que eu falo, Deus tem a provisão já. Quando a gente vai pedir, já está lá a provisão. Mas será que eu e você estamos prontos para receber essa provisão de Deus que Deus tem para liberar sobre a minha e sobre a sua vida? Santificai-vos, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o Senhor fez, recentemente curou. E a semana passada tivemos testemunho, na última quarta-feira, com laudo, com médico, deixou ele lá, a sementinha foi plantada no coração dele. Amém, queridos? Recebe essa palavra o casal aí. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, queridos? Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la. Mas nós precisamos guardar a palavra, nos santificar, nos separar, para que aconteça. Amém, queridos? E um parênteses aqui, uma aspas, né? A palavra diz assim, que nós devemos resistir ao diabo, e os seus anjos, e ele fala assim, ó: quando ele aparecer, vocês me chamam que eu vou colocar ele para correr. É isso que fala o versículo? Tem alguma versão que fala isso? Tem ou não? Como é que fala então? Resistir. Vamos bem forte? Essa ação tem que ser de quem? O resistir. Ele está como ao nosso redor? Ele está bramando, ele está em volta. Mas o que eu e você temos que fazer para ele não atacar é resistir. E a gente muitas vezes dá brecha para ele, dá moleza para ele. A gente, não, camarada, que é meu camarada. Ó, fica aqui. E as pessoas falam assim, ó, melhor a cobra estar do seu lado, que você fica de olho nela para ela não te picar. Mas se você não vacila, ela pica. Se você vacilar, o pecado te leva para o inferno. Amém, queridos? Se você der uma brecha, o diabo entra e ele arrebenta com você, com a tua vida, com tudo. Porque o resistir é meu e seu. Resistir é nosso, queridos. Ele vai fugir, mas a gente tem que resistir. Tem um amigo que ele fala, olha, eu fui alcoólatra por muito tempo. Então, eu sei, se eu tomar um gole, acabou minha vida. Se eu pegar um bombom com licor, acabou. Eu não passo
Nem perto de bar, nem passo na porta, já vou longe. Meus amigos estão lá, vem aqui. Quando eu chego, eu já vejo um, já corro, já fujo. E ele conta que parou de beber antes depois, por um tempo, ele parou de fumar. Estou orando pela vida dele porque ele voltou a fumar. Mas quando ele era alcoólatra, ele falou que às vezes acabava o cigarro, ele ia comprar, e quando ele ia, chegava no bar lá, que ele via os amigos, ele corria. Ele andava até lá em Santana, comprava lá em Santana para não encontrar com ninguém e voltava para casa. Porque ele sabia. Tinha uma sementinha no coração dele, eu creio que tem lá ainda. Mas ele sabia, se ele caía, então ele resistia. E Deus está falando para você, crente, resiste, corre, foge. Foge. Se você sabe que essa área é para você, nem vai perto. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Depois você toma uma água geladinha que vai refrescar. Mas o Espírito Santo, o Senhor está tratando ao meu e ao seu coração esta noite de uma maneira amorosa, porque Ele trata com amor. Amém, queridos? Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque os dias são maus. E a gente não sabe a hora nem quando iremos. E precisamos estar prontos. Santificai-vos, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, no meio da igreja do Senhor. Aleluia. No versículo 4, no capítulo 4, depois que Josué passou, foi atravessar o rio, o povo atravessou, se abriu, atravessou, foi feito um milagre. E Josué, em toda a sua trajetória aqui, sempre quando ele obtinha uma vitória, ele fazia um marco. E é o que eu sempre falo, nós precisamos agradecer. Deus te deu uma bênção, agradeça. Deus deu uma bênção, testemunho, como foi feito aqui. Como tem sido aqui, Deus fez uma bênção, Deus deu uma bênção, abriu uma porta de emprego, curou, salvou, livrou. Agradeça, faz um marco, fala, eu lembro o dia que Deus me abençoou, me honrou. Eu lembro o dia que o Zé deu testemunho lá da pessoa, ele foi lá, só foi na casa da pessoa, já, nossa, mas você é diferente. Deus abençoou, ele fez um marco na vida daquele homem lá. Até hoje, quando o homem lembra do Zé, ele fala, aquele lá é abençoado por Deus, porque tem a mão, né, do jeito dele, mas ele fala lá. Fez um marco, querido. E é o que eu falo, todos os nossos cultos precisam ser um marco, precisa marcar as nossas vidas, a vida do nosso irmão. Falo para os irmãos do louvor, tem que tocar bem, cantar bem, com amor, com vida santa, para que as pessoas venham ser impactadas pelo poder do Espírito Santo. A pessoa, quando vir aqui visitar a primeira vez, ela visita e sai impactada. Tem que sair e falar, nossa, aleluia. Quando toma um cafezinho, ele fala, que café abençoado. Tudo que nós vamos fazer precisa ser com amor. Quando a gente entra na igreja, nossa, que igreja cheirosa, limpinha, que lugar gostoso, que ambiente bom. Lógico, a presença do Espírito Santo está aqui e muda tudo. Mas o ambiente, a gente sente, nós somos humanos, a gente sente, né? Nossa, que ambiente bom, que lugar agradável. E aí vem o Espírito Santo, entra e transforma e muda as vidas. Mas para isso a gente precisa estar santificado, a gente precisa ter uma vida separada. A gente não tem tempo mais de brincar, de ir e vir, de vai, quando dá, vai, quando não dá, não vem, eu vou, não vou. Ah, hoje é dia de ir no culto. Ah, hoje não. Hoje é dia da família. Hoje é dia. Não, hoje é dia. E o tempo vai passando, vai passando. E nós entendemos aqui, no livro de Josué mesmo, 24. Josué capítulo 24. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Amém, queridos?
Josué 24. Glória a Deus. Aqui no capítulo 24, a partir do versículo 5, diz assim: Mais tarde enviei Moisés a Arão e feriu o Egito com as pragas e prodígios com os quais persegui aquele povo, e em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais e os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o mar dos juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciaste e vistes com vossos próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito, e depois de todos esses acontecimentos habitaste no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei às vossas mãos, e assim tomastes posses da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu pessoalmente vos salvei da sua mão. Em seguida atravessaste o Rio Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hittitas, os gigaseus, os heveus e os jebuseus. Contudo eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vestas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, para cultivar, cidades que não edificastes e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantaste e dos quais comeis com fartura. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviam os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhe agora quem quereis servir, se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses amorreus em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Você pode pôr esse versículo para mim? Vamos ver na NVI? O 15. Josué 24, 15. Primeira parte. Se, porém, não agrada você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Nós sempre lemos, sempre falei, sempre meditamos a respeito disso. A gente só fala essa parte aqui. Eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui, Josué estava falando com o povo. Tudo que Deus fez, né? Uma parte, tudo que Deus fez aqui, tudo que Deus livrou aquele povo. Mas o povo ainda estava adorando a outros deuses, trocando o lugar que é de Deus e colocando outros deuses, tomando o tempo que era para ser dado a Deus e gastando esse tempo com outras coisas. Servir ao Senhor. O problema vai ser de vocês, a consequência vai ser de vocês. Amém, queridos? E quem sabe
até que ele venha, parte 5, alguma coisa, a gente vai dar continuidade aqui nesta ministração. Mas vamos parar nesse versículo aqui de Josué. E aí a gente vai lá para Juízes. Depois que Josué morreu, depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor, das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Bem? Josué lutou, Josué fez, o povo viu o milagre, estava vivendo os milagres. E mesmo assim, Deus ordena que não dividam, que não dê brechas, que não dê, e o povo, depois que Josué morreu, foi deixando. E aí veio as consequências. E aí o povo se esqueceu do que Deus fez. Eu quero dizer para você esta noite que você deve se lembrar do que Deus fez na sua vida. Amém? Porque Deus ama você, Deus ama a sua vida, Deus quer que você passe a eternidade com Ele. Amém, queridos? Que não precisamos chegar a esse ponto. Olha, não quer vir mais na igreja, não quer mais servir ao Senhor, a consequência de vocês. Eu e a minha casa vou seguir. Mas nós somos humanos, nós somos fracos. E quando um precisa, Arão e Ur, né? Moisés estava lá, um levantava. É assim que é a igreja do Senhor. Enquanto você fica longe do corpo de Cristo, pode ser que não tenha nenhum Arão nem Ur para levantar você, e você vai perder a guerra, vai perder a batalha. Você vai ser vencido. Você pode ser vencida. Em nome de Jesus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não é assim que diz a palavra do Senhor? E aí Ele vai vir e vai sarar a terra. Amém? Em Efésios, capítulo 5. Quando Paulo fala a respeito da vida conjugal, e aí quando ele fala para os maridos, a partir do versículo 25, capítulo 5, a partir do versículo 25, e aí ele faz a comparação a como Cristo vai vir buscar a igreja do Senhor. Diz assim a palavra: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Cristo se sacrificou por mim e por você e pela igreja dele, amém, amados? A fim de santificá-la, olha aí, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da... Olha lá, Josué não falou que tinha que guardar a palavra, não foi isso? E aqui quando existe essa parte aqui, para os maridos, que nós devemos amar a nossa esposa, e fala que Cristo, Ele amou. Ele não falou assim, Cristo falou para vocês amar. Não, Ele amou. Ele morreu por mim e por você. Amém, amados? A igreja do Senhor somos eu e você. A fim de santificá-la, a fim de separá-la. Nós precisamos ser separados das coisas desse mundo, amados. Tendo-a purificado, nós precisamos estar puros, limpos, com o lavar da água por meio da palavra. É a palavra que vai nos purificar. A palavra que vai nos dar força para nós possamos resistir ao diabo, para ele fugir de nós. Se você está fraco, vai vir. Se você está perdendo fôlego, pode ser que a água venha e você se afogue. E para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Amém, queridos? A nossa igreja precisa estar pronta para que Cristo venha e a gente suba com Ele. E aí, para a gente se apresentar a Ele, a Jesus, como igreja gloriosa, sem mancha, santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas. Separai-vos, para que quando Ele vier, a noiva possa estar pronta, sem mancha, sem ruga, sem qualquer imperfeição. Amém, queridos?
Cuidado, cuidado. Que a gente fala assim, eu não sou perfeito, se eu fosse perfeito eu estava no céu. Então eu vou levando, porque eu não sou perfeito mesmo, e vai levando, cuidado, porque o pecado pode te levar para o inferno. Cuidado com essa frasezinha, com essa armadilhazinha do diabo aí. Não somos perfeitos não, mas nós precisamos buscar a santidade. Precisamos buscar a santidade em Cristo, ser separados do mundo. Amém, queridos? Mas santa e inculpável, sem culpa, para que no grande dia, o justo juiz, diga assim para mim e para você, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Sejam bem-vindos. Não te conheço. Eu fiz obra, fiz aqui. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Malditos para o fogo eterno. Amém, amados? Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. E aí vai, nesse caso aqui, volta ao texto, lá ao contexto de marido e esposa, vida conjugal. Aleluia! Mas a igreja do Senhor precisa estar gloriosa, sem mancha, nem ruga. Eu gostaria de orar com você. Amém, queridos? Orar por você. E que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, das coisas que nós fazemos. Se existe alguma dificuldade em ser liberto, em resistir ao diabo aí na sua vida, hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Porque nós sendo separados hoje, nos santificarmos hoje, amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas lá na tua casa, na tua família. Amém, queridos? E que nós possamos realmente agora declarar, nesse contexto aí de Josué, ter um coração grato, reconhecer a Deus em nossas vidas. E aí, tem pessoas que realmente não aceitam, não querem Jesus. Mas nós queremos sim. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E quando nós falamos de casa, como diz a palavra, ensina a criança no caminho, para que quando ela crescer ela não se desvie da palavra, do caminho, desse caminho. Amém, queridos? E o que aconteceu aqui, lá em Juízes, quando nós lemos, foi isso. Aí eles se perderam no caminho e esqueceram o que Deus fez para eles, para os pais, esqueceram. E quando nós aqui, nós temos esse ano aqui o Ministério Infantil que está trabalhando aí com as crianças aqui na igreja, mas lá na sua casa é papai e mamãe que precisa ensinar, orar com eles e ensinar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Que nós possamos estar prontos, separados, santificados para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Para que quando Ele vier buscar a igreja, Ele encontre essa igreja gloriosa em nome de Jesus. Quero chamar a pastora Glaucia, ela vai estar fazendo essa oração aqui em nome de Jesus.